Ok, então vamos terminar hoje mais uma vez com um pouquinho de Python, mas desta vez não vou introduzir nada de novo na linguagem, vou apenas mostrar, dar um exemplo de como é que nós podemos processar um alinhamento múltiplo de sequências para um objetivo específico usando um pouco de programação. Portanto, essencialmente vou juntar aqui o BLAST para obter um conjunto de sequências, o Classal Omega, o servidor para obter o alinhamento múltiplo de sequências, e depois um pouco de Python para extrair dali o trecho que nos interessa, e no fim vamos usar o WebLogo para obter aqueles sequence logo que representam a família de sequências. Então, o problema aqui, vamos usar uma estrutura clássica. Para a semana já vamos começar a ver por estruturas, mas esta foi das primeiras a ser determinada, a mioglobina de baleia, e que tem aqui um emo que está entalado como se fosse aqui num alicate ou uma pinça de duas hélices alfa, que tem umas histidinas aqui, duas histidinas, uma delas ligada mesmo ao ferro e outra próxima do emo. Portanto, este trecho será o que nos interessa aqui. Isto são as histidinas 64 e 93. A 93 está ligada mesmo ao emo. E nós vamos então considerar aqueles trechos do resíduo 60 até ao 95 e vamos olhar para a conservação desta pinça, deste alicate que está ali a entalar o emo. Mas esse será o objetivo do que nós vamos fazer aqui. Portanto, queremos identificar aqui zonas conservadas, diversidade e o que é importante neste caso. Vamos começar por obter os dados que precisamos. Primeiro precisamos da sequência desta proteína. Portanto, podemos ir ao Protein Data Bank, para a semana já vamos falar mais sobre esta base de dados, mas temos aqui uma opção para obter a sequência e podemos descarregar a sequência no formato FASTA. Portanto, vocês já devem conhecer este formato, tem um sinal de maior com a etiqueta da sequência, pode ser o nome da proteína, o que é que seja, e depois tem um conjunto de linhas com a sequência dos aminoácidos. Agora precisamos de ir procurar amigos desta ou parentes relativamente próximos. Vamos colar a nossa sequência aqui no BLAST-P, BLAST proteínas, e vamos procurar numa base de dados de sequências não redundantes. Nesta base de dados, muitas vezes acontece que várias proteínas de vários organismos, ou aquela proteína de vários organismos, tem exatamente a mesma sequência. Nesta base de dados, todas estas estão agrupadas numa só sequência, que é para nós não termos repetições da mesma sequência a aparecer várias vezes. Portanto, vamos procurar parceiros nesta base de dados, usei os parâmetros default e obtive cerca de 1400 hits. Na verdade, não são os parâmetros default, tive de aumentar ali o número máximo de resultados lá em baixo para 2000, porque senão ele só dá 500, mas de resto a pesquisa é feita com os parâmetros default do lado. Agora vamos obter um alinhamento global destas 1400 sequências. Vamos ao site do Classal Omega, podemos fazer o upload do ficheiro FASTA com as sequências todas, que nós obtemos daqui, do resultado do BLAST, ou então copiá-lo para lá, para a caixa, e pedir o alinhamento global. E este é o alinhamento global que nós obtemos. Tem ali aquele cabeçalho do Classal, da versão, e depois tem as sequências todas, e tem repetidas, porque ele tem um conjunto de caracteres na linha e depois continua, tem a lista, a primeira parte para todas as sequências e depois continua para as mesmas sequências a segunda parte, a terceira e assim por diante. E podem ver que aqui temos tudo gaps, porque há algumas sequências mais compridas que vieram no resultado do FASTA que têm um trecho inicial que as outras não têm. Então a parte inicial é só dessas e as outras estão todas vazias e as outras começam mais para a frente. Agora, o problema é descobrirmos onde é que está a nossa mioglobina ali, porque, entretanto, perdemos os nomes, o Classal só mostra aqui parte daquela etiqueta toda, e como nós usamos aquela base de dados de sequências redundantes, a nossa mioglobina está agregada com várias outras proteínas que têm exatamente a mesma sequência. Mas isso nós podemos encontrar no ficheiro FASTA que obtivemos inicialmente do BLAST, e podemos ver que está logo na primeira sequência. Temos aqui este código do Protein Data Bank, um BZ6, a cadeia A é igual a uma data de outras proteínas que inclui a nossa também. Isto é um texto muito comprido, mas basta fazer com o find do editor de texto e vemos que está logo na primeira sequência
o nome começa por um BZ6 em vez de um MBN. E aí nós podemos encontrar no nosso ficheiro do alinhamento múltiplo, temos aqui o PDB, um BZ6A, que é esta parte do nome que o Classol guardou. Por causa deste formato do Classol, que tem estes 20 caracteres primeiro para o nome e depois a sequência, e ainda inclui aqui um espaçamento, ele vai comer grande parte da etiqueta que está ali. Mas com isto nós conseguimos ver que este PDB, um BZ6, tem a mesma sequência que a nossa estrutura, e é aqui que está a nossa sequência. E isto está tudo, o formato deste ficheiro de alinhamento múltiplo começa pelo início das sequências, lista toda a parte inicial de todas estas sequências acrescentadas dos gaps, que é para ficarem alinhadas, e depois continua pelas várias partes da sequência, portanto tem um ficheiro aqui muito grande. Então agora vamos usar o Python para resolver o problema. O que nós queremos é, daquele alinhamento múltiplo, que é uma coisa enorme, que tem muitos gaps por todos os sítios, nós queremos encontrar as colunas correspondentes aos resíduos 60 até 95 da nossa proteína inicial. Queremos saltar os gaps todos ali, porque esses não têm correspondência com aquela tinta da nossa proteína. Queremos só as colunas correspondentes àqueles resíduos que nos interessam. E queremos tirar essas colunas para obter aquele alinhamento todo só dessa parte e depois passar para o WebLogo para ver a representação da família. Então é isso que nós vamos fazer. Queremos ver o logo para aquele trecho do resíduo 60 ao 95, portanto temos de isolar essas colunas, que podem estar espalhadas pelo alinhamento múltiplo de sequências por causa dos gaps, e vamos resolver isso com Python, porque estar a fazer isso à mão era um bocado demoroso. Então vamos decompor o nosso problema. O que é que precisamos fazer? Primeiro precisamos ler o alinhamento de múltiplas sequências, de maneira a ter todas as sequências contíguas, porque no ficheiro elas estão partidas por trechos. Primeiro é a primeira parte de todas, depois a segunda parte de todas e assim por diante. Então vamos ler para um dicionário, em que temos a etiqueta de cada sequência, como chave, e a sequência toda unida como valor. Depois vamos encontrar no alinhamento múltiplo de sequências quais são as colunas que correspondem àqueles resíduos que nós temos. Ou inicialmente vamos encontrar as colunas que correspondem aos resíduos da nossa sequência, que está ali pequenina no meio, porque há outras sequências maiores que alargam imenso o alinhamento múltiplo. E depois vamos buscar só aquelas colunas que correspondem aos resíduos de 60 a 95. Gravamos este bloco, este conjunto de colunas num ficheiro e depois usamos isso no servidor para fazer o log. Então vamos ver como é que nós podemos ler o ficheiro para o dicionário. Vamos, para cada um destes subproblemas, vamos criar uma função para resolver. Esta será a função que lê o alinhamento no formato Classol e devolve um dicionário. Damos-lhe o nome do ficheiro que queremos ler, ela vai ler todas as linhas do ficheiro e vai começar com o dicionário das sequências vazio. Criamos aquele objeto vazio onde vamos introduzir depois cada par com o nome da sequência e a sua sequência. E agora vamos saltar as primeiras linhas, porque notem que o alinhamento múltiplo começa com este cabeçalho, Classol, tem umas linhas vazias, isto não nos interessa, só nos interessam as sequências. Portanto, saltamos aquelas primeiras linhas e agora vemos que o comprimento da linha é maior que 20. Isto também é importante porque alguns aqui pelo meio, ele depois tem linhas vazias para separar os diferentes blocos e nós queremos saltar estas. Portanto, pelo menos 20 tem de ser, que é o que ele reserva para esta parte do nome. Se o comprimento é maior que 20, quer dizer que isto é uma linha que tem o nome da sequência e depois aquele trecho no alinhamento, com os gaps todos. E agora vamos separar. O nome é a primeira parte e vamos limpar todos aqueles espaços em branco. Lembra-se daquela função de strip que limpa o que está em branco nas extremidades. Ficamos só com o texto. Vamos fazer a mesma coisa para a sequência, que é para limpar também aquele caractere de mudança de linha que costuma vir no fim. E a sequência é a outra parte que vai do 20º caractere em diante. E agora, se existe ali algum nome, porque pode haver linhas só em branco ou coisas desse género, vamos fazer uma de duas coisas. Se este nome já estiver no nosso dicionário, já tínhamos posto parte da sequência lá, então vamos acrescentar este pedaço que vimos agora. Isto porque o ficheiro do alinhamento múltiplo está estruturado com o primeiro trecho de cada sequência e depois continua com o segundo trecho de cada sequência e assim por diante.
Então, se nós já estamos lá a meio, já temos a sequência no dicionário, temos é de acrescentar um novo pedaço que lemos do ficheiro. Caso contrário, se ainda não tínhamos essa sequência no dicionário, então vamos criar uma nova entrada no dicionário e pôr lá o pedaço que lemos, que será o pedaço inicial dessa sequência. Portanto, desta maneira, o que nós temos agora é um dicionário que tem, para cada um destes nomes, tem toda a sequência contígua do início até ao fim, tudo junto, lendo o ficheiro todo, em vez de estar separado em várias linhas diferentes. E agora podemos testar isto, convém sempre testar as funções que nós vamos fazendo, lemos o nosso dicionário, lemos o nosso ficheiro para o dicionário e agora vamos ver o que é que está na entrada do PDB 1BZ6, que era aquela que nós tínhamos visto que correspondia, que era igual à nossa proteína. E agora vemos que temos aqui a sequência, na verdade isto é muito mais comprido, pus aqui umas reticências, mas temos aqui a sequência toda, como está no alinhamento múltiplo, ou seja, com os gaps todos, que é para ficar alinhada com as outras. Agora, com estas posições, onde tem coisas que não são gaps, nós conseguimos ver quais são as colunas do nosso alinhamento múltiplo de sequências que têm correspondência com as posições da proteína que nos interessa. Todas as outras não têm, porque são coisas a mais que outras proteínas têm, que esta não tem e que nós não conseguimos mapear na nossa proteína. Então vamos criar uma função que nos diga quais são as colunas que correspondem a uma dada sequência. E será esta, as posições no alinhamento múltiplo de sequências, dada uma sequência, vai-nos dizer, com base nessa sequência toda que está cheia de gaps e coisas que não são gaps, vai-nos dizer uma lista das posições que não são gaps. Portanto, como é que fazemos isso? Começamos com uma lista vazia e agora, para cada coluna no total de número de caracteres que temos na sequência, portanto será do 0 até ao comprimento da sequência, vamos acrescentando à nossa lista o índice daquela coluna, se não estiver lá um gap. Portanto, se estiver um gap, nós ignoramos. Mas vamos contando. Esta é a primeira coluna, a segunda, a terceira, vamos contando. Cada vez que encontramos algo que não é um gap, guardamos essa informação na nossa lista. E então vamos ter, no fim, uma lista assim, por exemplo, 841, 842, 43, 44, 55, 56. Isto são as colunas que correspondem a aminoácidos desta nossa sequência. Por exemplo, aqui entre o 44 e o 55 há um gap na nossa sequência. Não nos interessa essa coluna porque não conseguimos fazê-la corresponder com nenhum dos aminoácidos da nossa proteína. Portanto, aqui sabemos onde é que está mapeado, naquele bloco enorme com o alinhamento múltiplo de sequências, onde é que está mapeado a nossa sequência, quais são as colunas que correspondem aos vários aminoácidos da nossa sequência. Agora, vamos fazer uma função que extrai do alinhamento múltiplo de sequências apenas o bloco correspondente às colunas que nos interessam. E então essa função vai receber o alinhamento múltiplo de sequências, que é um dicionário, vai receber a lista das colunas que nos interessam e vai devolver um novo dicionário que tem as mesmas sequências como chave, os mesmos nomes, mas como sequência só tem aquelas colunas que nos interessam. E isto, para nós podermos tirar do alinhamento múltiplo de sequências só aquelas que vão do resíduo 60 ao 95 da nossa sequência original, que estão espalhadas pelo alinhamento todo, porque há ali muitos gaps pelo meio. Então o que é que fazemos? Começamos com um dicionário vazio. Para cada chave no dicionário do nosso alinhamento múltiplo, vocês podem usar um dicionário como para iterar no ciclo e ele vai percorrer todas as chaves do dicionário. Então nós podemos ir buscar a sequência original pela chave no dicionário. Isto vai percorrer todos aqueles nomes, nós damos o nome, obtemos a sequência. E agora vamos fazer, para cada índice nesta lista, com as colunas que nós queremos, vamos acrescentar a uma sequência que começou vazia o que está na sequência original nessa posição. Por exemplo, se isto for a posição 814, 815, 818, nós vamos pôr o 814, o caractere 815 e o 818 ali. Portanto, para cada sequência no nosso alinhamento múltiplo de sequências, vamos selecionar apenas os símbolos que estão lá no alinhamento múltiplo de sequência que correspondem, que estão alinhados com os resíduos que nos interessam da nossa sequência.
Tudo que são gaps e assim, na nossa sequência, vamos ignorar e vamos olhar só para aquele conjunto do 60 ao 95 dos resíduos que nos interessam. Na verdade, fazemos do 59 ao 95 por causa da quebra. Se calhar isso nem sequer está exato porque o índice é 0, portanto é capaz de não dar exatamente bem com os aminoácidos que começa a contar a 1. Mas enfim, vamos ignorar esses detalhes. Vamos pegar naquele trecho que está ali à volta das histidinas e que corresponde àquela pinça que está à volta do M. Portanto, o que obtemos aqui é a sequência sem gap da nossa proteína, que deve estar alguns por aqui pelo meio, e todos os símbolos, os aminoácidos, resíduos correspondentes de todas as outras sequências neste alinhamento múltiplo, que estão alinhados com os resíduos que nos interessam da nossa proteína. Em alguns casos têm gap, nos casos são substituições, mas todos aqueles gaps que ficaram na nossa sequência nós deitámos fora, porque só selecionámos as posições da nossa sequência e concentrámos tudo nestes resíduos, do 60 ao 95. E agora, vamos criar uma função só para gravar isso. Simplesmente abre um ficheiro para escrita e para cada chave naquele alinhamento que recebe, vai escrever a sequência só, não nos interessa o nome, e mudar de linha. Portanto, o nosso programa todo, depois de ter feito estas funções, será ler o alinhamento para um dicionário, ir buscar as posições que têm resíduos na nossa sequência que interessa, que é para ignorar tudo o que for gaps na nossa sequência, porque aí não temos correspondência com aquela pinça que nos interessa. Depois, selecionar do alinhamento múltiplo de sequências apenas aquelas posições que correspondem aos resíduos 60 a 95 da nossa sequência original, portanto vamos cortar tudo o resto e gravamos para este ficheiro. E agora vamos aqui, este é o ficheiro com que nós ficamos, estão a ver? É só aquele bloco que corresponde, é o bloco de tudo o que alinha com os resíduos daquelas duas hélices alfa que estão à volta do M. E agora podemos pegar nisto e vamos ao servidor do WebLogo, pomos lá este bloco e obtemos aqui o perfil daquele par de hélices alfa que estão à volta do M. Podemos ver aqui as duas histidinas que estão ao pé do M, estão a ver? Principalmente esta última, a 93, que está para o fim, que está ligada ao M, é mesmo praticamente sempre histidina, portanto esta é muito conservada, aquela que liga ao ferro. A outra que está do outro lado, na posição 63, não era? Sim, 63 e era uma década. Mas a que está do outro lado também está bastante conservada, não tanto, mas bastante conservada também é importante. Mas depois há aqui, por exemplo, estas leucinas no meio, talvez duas ou talvez três, e uma valina aqui, por alguma razão deve estar lá a fazer alguma coisa. Mas nós conseguimos olhar agora para aquilo que temos na estrutura, aquela pinça de hélices alfa, há ali alguns resíduos que são quase tão importantes como as histidinas e se calhar têm algum papel importante no que a mioglobina está a fazer. Portanto, isto é apenas um exemplo, não é assim nada do outro mundo, mas para mostrar como um tipo de coisas que podia ser bastante chato de fazer à mão, que é selecionar só estas colunas do alinhamento múltiplo de sequências, se torna bastante fácil de fazer se vocês souberem fazer os programas simples, basicamente com aquilo que já vimos até agora, porque não precisamos de mais nada sofisticado para resolver este problema. E este é o tipo de problemas que se encontra muitas vezes quando vocês estão a processar dados. Tirar dados dos ficheiros, mudar formatos dos ficheiros, agregar informação, que muitas vezes é difícil encontrar software que faça isso, mesmo que haja, é difícil de aprender a usá-lo, mas é bastante fácil de resolver se vocês tiverem um pouco de experiência de programação. Portanto, resumindo, essa é a ideia. Aqui foi só uma visão geral daqueles passos, ir buscar a sequência, o bloco, para ir buscar a família, depois o alinhamento no ClassSol e depois usar o Python para massajar os dados e no fim ver o resultado. A mensagem importante é que se vocês investirem um pouco a aprender um pouco de programação, há muitos problemas que são simples de resolver com programação que vocês passam a poder resolver e que podem ser difíceis de resolver sem saber programar. Ok?